O vídeo de hoje está demais porque eu vou listar as 60 capas mais marcantes de todos os tempos. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop geral, dos grandes artistas, roteiristas, arte finalistas, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos dos quadrinhos e que perduram por décadas, que fazem a alegria de fãs de várias gerações, que fazem caras como eu produzir com muito gosto conteúdo para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Tá chegando, falta pouco para atingir os 500. Sorteio de 3 packs da minha revista Escape para o Perigo, edições número 1, 2 e 3. São 3 packs. Deixa lá nos comentários quando soltar o programa de número 500 inscritos. Tá joia? E também, quem puder ir lá nas páginas do Instagram, @BlackInsector e Escape para o Perigo, para ficar por dentro da produção da minha 4ª revista. Essa sim promete. Não que as outras são espetaculares, porque a proposta da revista é fazer um resgate da era de prata dos quadrinhos, aquelas boas e velhas histórias, aquelas histórias que os fãs, tanto veteranos quanto os novos, sentem saudade, aquela história descomprometida, com aventura, os grandes combates, e com grande inspiração nos grandes mestres do passado. Poxa vida, essa revista vai ser um clássico por conta de toda uma galera envolvida, de vários artistas, e assim, o design dos personagens que eu criei, particularmente, vamos ser honestos, está agradando todo mundo. Então, essa revista, eu pareço um papagaio falando, mas essa revista tem todos os ingredientes para se tornar um grande clássico dos quadrinhos. É uma revista que você, com certeza, vai querer ter na sua estante. E em breve, muito em breve, teremos vídeo especial sobre este projeto, tá joia? Vamos lá então. Galera, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando. Se você está caindo aqui pela primeira vez, e caso você for com a minha cara, gostar do conteúdo, vai lá, se inscreve no canal, se inscrever, dá like, compartilha naquele grupo de amigos que sabe curte quadrinho, aquele amigo que gosta do assunto. Tenho certeza que a viagem vai ser muito bacana, vai proporcionar bons momentos de entretenimento aí para todo mundo. É isso aí, galera. Bom, é o seguinte, esse programa deu um pouquinho de trabalho, né? Mas eu fiz com muito gosto, porque eu fico muito empolgado em ir selecionando, né? Da outra vez eu selecionei as 60 cenas mais marcantes dos quadrinhos de todos os tempos. Por que as 60 cenas, né? Por que não um top 10? Porque diante de toda uma trajetória de histórias que foram publicadas ao longo dos anos, top 10 é muito pouco. Então eu procurei fazer o número 60 capas, no caso, né? Que nem as 60 cenas, porque tem muita coisa marcante. E ainda assim não é o bastante, entendeu? Ainda assim não é o bastante, tá? Qual foi o critério que eu usei no caso, né? Algumas capas eu tenho uma preferência pessoal minha no caso, né? Mas que eu tenho certeza que todo mundo também vai gostar, tá? E outras capas, às vezes, pelo desenho não é tão empolgante, mas tem uma importância histórica muito forte, tá? Tem uma importância histórica muito forte que eu não poderia deixar de estar colocando nessa lista das 60 capas, no caso, entendeu? Então, eu vou fazer um ranking, dessa vez é um ranking mesmo, do 60º lugar até o primeiro lugar no caso, tá joia? Então, vai lá, eu espero. Pega lá aquela cervejinha, pega duas que o programa vai estar meio comprido hoje, tá?
Pega lá umas 2 ou 3 cervejas, de repente, pega um belisco com salaminho, coloca do lado ali, pega um queijinho, vai lá, se ajeita no sofá, estica as pernas, estica o puff lá, se ajeita que a viagem vai estar bacana, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você vai curtir estas 60 capas mais marcantes de todos os tempos. Então, vamos lá então. Em 60º lugar. 60º lugar é a capa da Adventure Comics 247, com a primeira aparição da Legião dos Super-Heróis, desenhos de Al Plastino. É como eu falei, algumas capas eu selecionei pela importância histórica delas no caso, né? Que são capas de suma importância para a história em geral, das histórias em quadrinhos no caso. Então, isso faz parte da mitologia do Super-Homem, a primeira aparição do Super-Homem com a Legião dos Super-Heróis. Mas vamos lá, em 59º lugar, a capa da Liga da Justiça, League of Justice, número 1, a Liga da Justiça pós-lenda, a Liguinha, com desenhos de Kevin Maguire. É assim, galera, não sou tão fã do desenho do Kevin Maguire, é um bom desenhista, isso não tem dúvida, mas não sou tão fã assim do traço dele. Mas eu sei que essa capa tem uma importância enorme, pois ela foi homenageada de várias formas por vários artistas em vários momentos, não só da DC, como da Marvel e de outras editoras também. Então eu achei importante estar colocando ela nessa lista, tá joia? Vamos lá então. 58º lugar é a capa da Action Comics número 1, por Joe Shuster. Uma das capas assim mais icônicas dos quadrinhos dos super-heróis modernos, que traz a primeira aparição do Super-Homem, né? Que a revista já foi leiloada por milhões, enfim, não há o que falar, tinha que estar nessa lista. Agora vamos para a 57º lugar, que é a capa da Detective Comics número 38, por Bob Kane. É uma capa importante, por quê? Porque traz a primeira aparição do Robin, né? O que deixou as histórias do Batman mais leves, no caso, né? O parceiro Mirim, né? Que deixou as histórias mais leves, que também já foi alvo de escândalos já, entendeu? Mas eu considero uma capa muito importante também e que não poderia ficar de fora dessas 60 capas, dessa lista, no caso, que eu marquei. Mas vamos lá então. Agora em 56º lugar, The Flash 23, o encontro dos dois Flash, por Carmine Infantino. É uma capa icônica porque mostra os dois personagens, os dois Flash, as duas versões do Flash, o encontro dessas duas versões. E é onde começou a ter aqueles conceitos de vários planetas, de terras paralelas, no caso, né? O chamado multiverso, né? Era de prata pura dos quadrinhos, no caso, né? Mas vamos lá então. Em 55º lugar, a Detective Comics número 1, com a primeira aparição do Batman, por Bob Kane. É a primeira aparição do Batman, não tem muito o que ser dito, é uma capa histórica e tinha que estar nessa lista. Agora vamos para o 54º lugar. Eu viro e mexo, eu estou olhando a folhinha aqui, então não repara não, tá? Mas o 54º lugar, que é a capa da revista do Superman, por Joe Shuster. Simplesmente a capa do super-herói mais icônico de todos os tempos, no traço do seu criador, uma capa icônica que foi homenageada por vários artistas já.
Agora vamos para o 53º lugar. A Giant Size anual Amazing Spider-Man, do Casamento do Homem-Aranha, com desenho do mestre John Romita. Simplesmente um dos momentos mais importantes do personagem mais famoso da Marvel, pelo traço do seu maior desenhista, hoje saudoso e querido John Romita. Em 52º lugar, a capa da morte do Capitão Marvel, por Jim Starlin. É uma capa, né, que pegou aquela obra La Pietà, né, aquela obra renascentista, e o Jim Starlin colocou, representando a morte, o Capitão Marvel no seu colo, com os heróis atrás. Capa icônica, momento muito importante dos quadrinhos, com certeza. Agora vamos para o 51º lugar, que é Fantastic Four número 1, Quarteto Fantástico número 1, por Jack Kirby. Simplesmente o começo da Era das Maravilhas da Marvel. É a Marvel renascendo das cinzas com a capa desse grupo espetacular, né? É onde tudo começou. Não podia estar de fora, né, galera? Vamos combinar, né? Agora, em 50º lugar, Detective Comics número 31, de Bob Kane. Essa capa do Batman eu achei muito icônica, entendeu? Eu listei porque ela é muito icônica no caso e é uma capa que marcou época e, na minha opinião, na minha humilde opinião, também não poderia estar de fora. Agora vamos para o 49º lugar, o 49º, que é The Captain America número 1, Capitão América número 1, com a primeira aparição do Capitão América por Jack Kirby. É o Capitão América simplesmente já socando Adolf Hitler. É uma capa histórica, porque, assim, nessa época os Estados Unidos não haviam entrado na guerra ainda, né? Mas, assim, a inconformidade dos autores em relação ao que o Hitler estava planejando era um tanto que eles já fizeram e já chegando com o Capitão América esmurrando Adolf Hitler. Uma cena icônica, uma cena que tem movimento. Não podia ficar de fora dessa lista, vamos combinar, né? Agora, em 48º lugar, é a capa da League of Justice da América, número 21, por Mike Sekowsky. Uma capa clássica da Liga da Justiça. É uma capa que eu tenho a ver com a produção da minha revista. Quando vocês comprarem, vocês vão entender. Tá joia? É uma capa muito icônica, muito importante da revista Liga da Justiça. Que eu também não poderia deixar de fora, uma capa histórica. Agora vamos lá. Capa de número 47. 47º lugar. X-Men número 1, por Jack Kirby. X-Men, um dos grupos mais populares, mais queridos de todos os leitores, marcando a primeira aparição da capa importantíssima, muito bem desenhada pelo nosso querido rei, que não poderia ficar de fora. Agora, em 46º lugar, é a capa da Brave the Bold, número 28, que apresenta a Liga da Justiça da América, por Mike Sekowsky. É a junção dos heróis e contra um inimigo que, nossa, uma coisa super inovadora, uma estrela do mar gigante, Starro. Olha isso, como a imaginação não tinha limites no caso, né? Os principais heróis, editoras, com exceção do Batman e Super-Homem, combatendo uma estrela do mar gigante. Demais, fantástico, marca a primeira capa da Liga da Justiça. Não poderia ficar de fora.
e com a arte de Mike Sekowsky, que foi um grande desenhista da época. Mas vamos lá então. 45º lugar é a capa da Wiz Comics, com a primeira aparição do Capitão Marvel. Com desenhos do mestre C.C. Beck, né? Capa icônica marca a primeira aparição de um grande personagem e também um herói que eu considero tão poderoso quanto o Super-Homem. Adoro as histórias do Capitão Marvel. Mas vamos lá então. 44º lugar. The Amazing Spider-Man 39, pelo mestre John Romita. Não poderia ficar de fora essa capa, né? Uma capa muito importante para a história, para a mitologia do Homem-Aranha, né? Que é o Duende Verde capturando Peter Parker e sabendo da identidade dele. Agora vamos para a 43ª capa. 43º lugar, que é da revista The Invincible Iron Man, o Homem de Ferro número 1, por Gene Colan. No DVD do Homem de Ferro, o Gene Colan fala dessa capa. E ele fala, olha como o personagem se movimenta, olha o dinamismo do personagem. E marca a estreia da revista própria do Homem de Ferro, com um dinamismo, uma energia assim que pulava para fora da página. Não poderia estar de fora. Saudoso mestre Gene Colan pretende abordar em programas futuros do meu canal, sim. Tá joia? Mas vamos lá. 42º lugar é a revista Action Comics 600, com o romance entre Superman e Mulher Maravilha, por John Byrne. Falar o que dessa fase? Simplesmente, creio eu que para muitos a fase John Byrne é a fase preferida do Superman, na opinião de vários leitores, inclusive a minha. Tá joia? John Byrne, mestre, sempre mandando bem. Agora vamos para o 41º lugar, que é a capa da Superman 199, que tem o Superman e o Flash. Todos se perguntam quem seria o mais rápido, né? O Superman ou o Flash, né? E a gente está falando do Superman, né? Antes da reformulação de John Byrne, aquele Superman que poderia mover mundos, que era capaz de fazer tudo, no caso, né? Então a DC, pegando essa ideia, promoveu uma ideia de uma corrida, né? Fantástico. Nossa, icônico, né? Foi até representado naquele filme não tão bem sucedido da Liga da Justiça, essa cena. Mas vamos lá, em 40º lugar, posição de número 40, é The New Titans, os Novos Titãs, número 1, pelo mestre George Pérez. George Pérez, praticamente o artista definitivo do título dos Novos Titãs, né? Não tenho o que falar. Saudoso George Pérez, quantas histórias fantásticas que o nosso querido George Pérez nos entregou, né? Quantas sagas, quantos momentos marcantes do quadrinho. Vai ter bastante George Pérez. E ele já é o próximo, em 39º lugar, a capa da Crise das Infinitas Terras, número 7, pelo George Pérez. É a capa que marca a morte da Supermoça, personagem icônica, né, com desdobramentos, uma série com desdobramentos inesperados, né, que foi a base de toda uma reformulação, mas foi um conjunto muito bem arquitetado por Marvel Wolfman e George Pérez. Saudade dessa qualidade de histórias. Mas vamos lá. Em 38º lugar, uma capa semelhante,
The Uncanny X-Men 136, que é A Morte da Fênix, por John Byrne. Simplesmente a melhor fase dos X-Men, né? Um dos momentos mais marcantes da história do supergrupo, né? A Morte da Fênix, por uma questão editorial, no caso. A princípio, os autores não queriam matá-la, né? Mas, devido a algumas atrocidades que a personagem fez, o editor-chefe achou melhor matá-la, na casa de Shooter, no caso, né? No final, se mostrou uma decisão acertada, pois isso foi um momento muito icônico, lembrado até hoje, amado até hoje por fãs de quadrinhos. Posição de número 37 é a capa Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. O que é a arte, né? Uma simples silhueta e um raio cortando transformou um momento icônico dos quadrinhos, de um dos maiores heróis de todos os tempos, o Batman, né? Então, assim, para você ver a visão do artista, né? Às vezes você faz uma capa toda detalhada, tudo não. O Frank Miller foi lá e só colocou uma silhueta, um raio cortando, e aquilo foi fantástico, no caso, né? Hoje em dia, agora, do tempo para cá, que está um questionamento se o Batman estava de frente ou estava de costas, no caso, né? Eu gosto de pensar que ele estava de costas, tá joia? Mas deixe suas opiniões aí nos comentários. Vamos lá então, ó. Posição de número 36 é The New Gods, número 10, por Jack Kirby. Simplesmente Jack Kirby, olham que um guerreiro selvagem, não poderia ficar de fora dessa lista, esse super grupo, essa super criação de Jack Kirby. Posição de número 35, que é a capa de Daredevil, o Demolidor, o Homem Sem Medo, número 184, por Frank Miller. Essa capa onde o Demolidor aponta uma arma, eu achei uma capa muito icônica. Mais icônica que a morte da Elektra, e mais icônica até que a primeira capa com a primeira aparição do Demolidor. Porque simplesmente essa fase do Frank Miller é uma fase que poderia estar. Então, o que eu pensei, que capa poderia representar essa fase de Frank Miller, no caso, entendeu? E é uma capa, com certeza, muito marcante. Então, não poderia estar de fora esta capa do senhor Frank Miller, do Demolidor. Agora, vamos para a posição de número 34, que é Vingadores versus Liga da Justiça, número 4, por George Pérez. Gente, isso também eu listei numa das cenas mais impactantes. É o Superman com o martelo do Thor escuro do Capitão América, o maior herói de todos os tempos, segurando as duas armas mais poderosas da sua editora e da sua editora rival, né, que é a Marvel Comics. Que momento, que grande momento dos quadrinhos. Vamos combinar, galera. Superman segurando as principais armas do universo Marvel. Poxa vida. E capa do nosso querido George Pérez. Eu falei que teria bastante George Pérez aqui, viu? Mas vamos lá então. Capa de número 33. Ele de novo. George Pérez. Desafio Infinito número 1. Vamos lá. É a saga da Manopla do Infinito, portanto, uma saga marcante que foi retratada no cinema e que mora nos corações de muitos fãs. Não poderia ficar de fora. Agora vamos para a posição de número 32, que é A Espada Selvagem de Conan, 143, por Joey Jusko. Galera, se tem uma coisa que era insuperável, né, acho que mesmo para os dias de hoje, vamos falar, era coleções de capas da revista do Conan. Cada capa uma mais magnífica que a outra.
E estamos falando de desenhistas especializados. Ir Noren, Joey Jusko, Boris Vallejo, enfim, entre tantos. Cada capa era uma obra de arte. E aí você pega o interno, desenhos de John Buscema, de Barry Windsor Smith, desenhos também de Neil Adams, Ernie Chan, Alfredo Alcala. Olha isso! Era um material selecionado, né? Tanto que a Espada Selvagem voltou com tudo, faz sucesso e eu tenho quase todos os números aqui da nova coleção. Mas vamos lá então, ó. Posição de número 31, que é a capa de Wonder Woman número 1 por George Pérez. Ele de novo, hein? Assim como o Batman de Frank Miller, o Superman John Byrne, a Mulher Maravilha teve George Pérez como maior autor. É a melhor fase da personagem, sem a menor sombra de dúvidas. O George Pérez fez um trabalho de uma qualidade impecável, não só de desenhos, como de roteiros também, no caso. É a melhor fase. Acho que a Panini está relançando a edição Omnibus, no caso, né? Quem não tem, vai lá, pega, porque vale muito a pena essa fase. Mas vamos lá então. Agora, posição de número 30. É a capa de Avengers número 1 por Jack Kirby. O que falar dessa capa, né? Os heróis mais poderosos da Terra. Gente, que história, que capa. Era simplesmente a era das maravilhas da Marvel, a Marvel nascendo ali no caso, né? A Marvel nos seus primórdios, né? Que fase, galera, que fase, que saudade, uma boa história, né? Vamos combinar, né? Vamos lá. Posição de número 29º lugar. The Demon, o demônio número 1, por Jack Kirby. Galera, vamos combinar uma coisa. Jack Kirby era um poço de criação. O cara sabia bolar, ele tinha sacada para bolar personagens. E ele criou um demônio como o personagem principal da revista, um herói. Cara, é assim. Hoje em dia é um conceito até meio assim, meio batido, tudo, mas para a época foi muito inovador, né? E tudo isso baseado numa história do Príncipe Valente, né? A história do Príncipe Valente, acho que foi o Hal Foster, né? Hal Foster, desenhado por Hal Foster, foi o que serviu de inspiração para o Jack Kirby criar o demônio. Olha isso, né? Grande. Até um rei tem as suas inspirações. Mas vamos lá então. 28º lugar. Batman 244. O Demônio Vive de Novo. Pelo mestre Neil Adams. Eu vou me corrigir, peço desculpas. Batman não foi só Frank Miller. Batman foi Neil Adams, né? E o Neil Adams deu uma roupagem nova pro Batman, no caso, aquela coisa mais demoníaca, aquela coisa mais séria, no caso. Então eu considero o Neil Adams tão importante, se não mais, até que o Frank Miller, entendeu? Pela roupagem nova que ele deu, pela abordagem que ele deu no personagem. E esse arco com o novo vilão da época, Ra's al Ghul, não poderia ficar de fora. Capa icônica, merece estar nessa seleção. Vamos lá agora, posição de número 27. The Incredible Hulk 105 pela primeira dama dos quadrinhos, Mary Severin. Capa recriada pelo mestre Alex Ross na revista Imortal Hulk. Revista que eu criei uma expectativa grande, eu confesso, e que me decepcionou pela qualidade dos roteiros, no caso. Não pelos desenhos, que o Joe Bennett manda bem, mas os roteiros, rapaz, não gostei. Não gostei da abordagem que fizeram
com o Incrível Hulk. Mas essa capa da Mary Severin não poderia ficar de fora, que é uma capa icônica do personagem. Então, tá aí e faz parte dessa lista. Posição de número 26. The Strange Tales 167. Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D., por Jim Steranko. Simplesmente o maior trabalho de um dos maiores artistas da indústria. Não poderia ficar de fora. Agora, posição de número 25. Essa é pessoal minha aqui. Eu acho que muita gente vai gostar. The Captain America 230, por Ron Wilson. Aí entra uma questão. Às vezes a história não é tão marcante, mas a capa é tão icônica que ela consegue ficar fixada na mente dos leitores. Às vezes você tem histórias que nem a morte da Gwen, porém a capa eu não achei tão... Não, a capa da revista, assim, é John Romita, com certeza, uma belíssima capa, um belíssimo trabalho, mas eu não achei que seja tão icônica, não é uma capa tão lembrada pelos leitores. O momento da morte da Gwen é lembrado, mas a capa em si não é tão lembrada. Agora você pega que nem essa história do Capitão América. É uma história padrão, ok, de uma maravilhosa fase, que, enfim, a melhor fase da editora Marvel foi a década de 70, início da década de 80, sem sombra de dúvidas. As histórias tinham uma qualidade ímpar, uma qualidade fantástica, entendeu? Mas a história não foi tão marcante, apesar de ser muito boa. Mas a capa em si foi muito marcante. Então não poderia ficar de fora. Tá, já? Então tem aquilo também, né? Às vezes a história não é tão marcante, mas a capa consegue ser icônica no caso, né? Eu me preocupei muito isso em fazer essa seleção. Mas vamos lá então. Posição de número 24. The My Thor 126. Thor versus Hércules, por Jack Kirby. Simplesmente os dois deuses ali, o encontro de titãs, na época, um Hércules baseado em Steve Reeves, sou fã do Steve Reeves, sou fã do trabalho dele, dos filmes de Steve Reeves. Pode ser datado, mas eu sou apaixonado pelos fãs, pelos trabalhos desse ator fantástico, Steve Reeves. E na época foi onde o Jack Kirby se inspirou para retratar o seu Hércules, né? E que grande momento, um grande embate dos quadrinhos. Eu lembro disso nos desenhos animados da Marvel da década de 60, né? Muito marcante. Agora vamos para a posição de número 23. The Silver Surfer, número 4. O surfista prateado número 4. Por John Buscema. Galera, que história fantástica. É Thor vs Surfista. E essa capa marcou muito. É uma capa icônica, de uma qualidade gráfica, artística fantástica. É John Buscema. É a revista do Surfista Prateado. Não podia ficar de fora. Vamos lá. Posição de número 22. Hulk 1 King Size Special. Capa pelo mestre Jim Steranko. Essa capa do Hulk, do Jim Steranko, o Hulk segurando o título assim, é de uma maestria, de um poder, uma qualidade gráfica de desenho, só mentes como a mente do mestre Steranko para bolar uma capa dessa, o Hulk, o peso de um título sobre o personagem, né? Que fantástico, galera. Nossa, que época. Vamos lá, então. Posição de número 21. Essa não podia faltar. Superman versus Muhammad Ali, pelo mestre Neil Adams. É uma história marcante.
Várias celebridades da época presentes no maior combate do século. Muito bem retratados pelo mestre Neil Adams. Um detalhe, galera, ó. Essa aqui é a minha, autografada pelo mestre. Que coisa, chega a ser emocionante, né? Fantástico. Mas vamos lá. Posição de, falei na posição número 21, agora posição de número 20, que é outra batalha do século. Marca o encontro das duas editoras, Superman versus Homem-Aranha, por Ross Andru. É uma história fantástica, marca o primeiro encontro das duas editoras, no caso. Entendeu? É uma capa icônica que já foi homenageada várias vezes. Na lista das 60 maiores cenas dos quadrinhos, foi a número 1, o grande encontro dos personagens. Eu listei como a maior cena dos quadrinhos, a maior de todos os tempos, é este encontro entre o Homem-Aranha e o Super-Homem, muito bem desenhadas, diga-se de passagem, pelo mestre Ross Andru. Mas vamos lá, tá acabando, hein? Opa! Posição de número 19, The Giant Size X-Men 1, por Jill Kane e Dave Crockett. Uma nova roupagem para os personagens que, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão super acertada da editora. Vamos combinar, né? E nos presenteou com vários momentos dos quadrinhos. Vira e mexe, eu estou abordando sempre a fase dos X-Men aqui no meu canal. Posição de número 18, 18º lugar. Tarzan, The Lord of Jungle, número 1, pelo mestre John Buscema. Tarzan, de John Buscema, fantástica fase, marcante do personagem. E, assim, tiro o chapéu para a editora Pipoca Nanquim, o Alexandre Calari, que nos presentearam com essa revista fantástica, né? Tenho certeza que todos os fãs veteranos amaram esse lançamento da editora Pipoca Nanquim, então deixo aí registrados meus agradecimentos. É isso aí. Vamos lá. 17º lugar. The Silver Surfer número 1, surfista prateado número 1 por John Buscema. É John Buscema de novo, né? É o mestre, é o Big John Buscema, um dos meus artistas. Tá no meu top 5, cara. John Buscema. A gente fala de John Buscema chovendo molhado, né? E com essa capa, um dos trabalhos mais marcantes, né? Acho que juntamente com o Conan, o Surfista Prateado foi um dos trabalhos mais marcantes do mestre, nosso querido John Buscema. Agora vamos lá. 16ª posição. Spider-Man número 1, Tormento, por Todd McFarlane. Galera, vamos combinar. Quando os caras, né, antes de eles afundarem a Imagine, eles chegando na Marvel, os trabalhos dele eram impactantes. Eu, na época, tinha meus 20 anos, né, quando chegou no Brasil, né, chegou por volta de 94, 95, 96. Eu tinha beirando meus 20 anos já. Eu olhava aquilo e eu ficava assim, em estado de êxtase. Que arte, que... E assim, por bem ou por mal, o McFarlane marcou a geração com o seu Homem-Aranha. Aquele olho maior, aquelas teias mais cebosas, mais detalhadas, né? Assim, o McFarlane revolucionou o personagem na época, por bem ou por mal. Méritos para o senhor McFarlane. 15ª posição. Ele de novo. Todd McFarlane. The Incredible Hulk 340. Hulk versus Wolverine. Essa HQ marca o reencontro dos personagens depois da primeira aparição de Wolverine, praticamente. E sem contar esporadicamente, quando o Hulk ficou inteligente, teve o perdão presidencial, mas não foi uma história dos dois personagens
do encontro dos dois personagens. E esse reencontro aconteceu nessa revista com uma arte selvagem de Todd McFarlane. Eu lembro que eu comprei essa revista na época, eu vi essa capa, eu falei, nossa, essa capa também já foi representada, já foi homenageada várias vezes por vários artistas, né? Não poderia ficar de fora. Agora, vamos lá. Em 14º lugar, The Captain America 110, que marca a estreia da fase de Jim Steranko. É início da fase de Jim Steranko, uma fase amada, tem vídeo no canal, tá? O Hulk arrebentando a parede, você vê um Buck ali, e todo mundo se questionou. Eu fico imaginando o leitor pegando a revista na época, até então sem saber do que se tratava, e falar, nossa, o Buck voltou e tá com o Hulk? Como assim, né? E quando foi ver, era o Rick Jones usando a roupa do Buck. Bons roteiros, né? Bela arte. Arte final de Joyce Nott. Nossa, Tom Palmer. Olha isso. 13ª posição. Tá acabando, hein? Eita. 13ª posição. The Invincible Iron Man, por Bob Layton. Como eu já falei, tem vídeo no canal, tá? Da fase Bob Layton. A fase Bob Layton simplesmente tem o melhor arco de histórias do personagem Homem de Ferro, sem a menor sombra de dúvida. Se você falar quem é o artista definitivo do Homem de Ferro, eu falo Bob Layton. 12º lugar, a capa Príncipe Namor, o Submarino número 1, capa de um mestre John Buscema. Simplesmente acho que é a capa mais icônica do personagem. Revista própria, John Buscema, certeza de sucesso, desenhando essa capa magistral do Príncipe Namor com o seu tridente. Fantástico, né? Quando os grandes mestres dominavam o planeta, né? 11ª posição, tá acabando, olha só, hein? 11ª posição, Wolverine, série limitada número 1, por Frank Miller. Eu acho essa minissérie do Frank Miller o melhor arco de história. A história que ele. Eu gosto da arte de Frank Miller, né? Gosto muito do trabalho dele em Demolidor, Cavaleiro das Trevas, tem uma personalidade muito forte. Os 300, né? O Frank Miller tem um trabalho excepcional, ele tem um trabalho, enfim, ele tem um currículo muito bom. Mas, na minha opinião, a história mais bem desenhada por ele, aquele mandou assim, o desenho mais bonito de Frank Miller é nesta minissérie do Wolverine, com certeza. Nossa, ele arrebentou, juntamente com Joseph Hubsen. E é o primeiro arco de história solo do personagem. Então, não poderia ficar de fora. Agora, galera, estamos entrando no terreno. Agora são as 10 mais poderosas capas de todos os tempos. É a minha lista, no caso, não uma lista pessoal. Galera, vamos participar, vamos interagir, dê sua opinião. Fala, Ricardo, seu idiota, você deixou tal capa de fora, não sei o quê. Não, vamos lá, vamos trocar uma ideia bacana. Quero ouvir sua opinião, eu quero saber, de repente, alguma capa que você acha marcante. Eu vou ouvir. Poxa, estamos aqui para debater, deixar rico esse debate, né? Se todo mundo pensasse igual, o debate não teria graça. Então, de repente, alguém que tem uma outra ideia, uma outra opinião, é lógico, de forma educada, de forma bacana, numa broderagem, numa camaradagem, vamos trocar uma ideia, faço questão de responder, a troca de energia está sendo muito bacana, essa comunidade que estamos fazendo está demais. Então, vamos lá. 10ª posição, Marvel Super Heroes, Secret Wars número 1, por Mike Zeck. O que eu acho engraçado é que as Guerras Secretas, no série Marvel, a premissa de roteiro não é um roteiro tão bem elaborado,
Não é uma saga assim, foi uma coisa muito comercial. Mas, cara, como ela é marcante. Como ela vive no coração de vários leitores. Eu adoro, eu tenho encadenado a Guerra Secreta, eu me pego relendo aquilo, rapaz. Fantástico. E a qualidade gráfica de Mike Zeck, aquela capa, nossa. Mike Zeck manda muito bem nas capas, vamos combinar, né? Grande artista Mike Zeck, espero que isso chegue. Espero que isso chegue. Assim como está chegando para outros artistas meus vídeos, né? Por incrível que pareça, Kate Williams já curtiu meus vídeos, Ron Friends já curtiu meus vídeos, Steve Geiger já curtiu meus vídeos, quem mais? Tom Morgan já mandou mensagem para mim agradecendo meus vídeos. Olha, galera, tô que tô, viu, rapaz? Eu espero que isso chegue ao mestre Mike Zeck. Mas vamos lá então. Nona posição, uma capa, tenho certeza que vocês vão gostar, porque foi uma capa dividida em 4 partes, que é X-Men número 1, por Jim Lee. Jim Lee, por bem ou por mal, o maior nome dos anos 90, sem sombra de dúvida. O cara que vendeu a revista com o maior número de tiragens do mundo. Nenhuma revista superou as vendas dessa revista do X-Men. E mérito pro Jim Lee, porque a capa realmente é fantástica. Vamos combinar. Se dividir em 4 partes, culminando numa luta com Magneto. Oitava posição. O que será que vem, hein? Vamos lá. The Incredible Hulk 181. A primeira aparição de Wolverine por Herb Trimp. Simplesmente a primeira aparição, essa capa tem uma energia, tem uma desenvoltura, foi homenageado por vários artistas. Nossa, é uma capa fantástica, o colorido dela, mostrando a primeira aparição de Wolverine. Assim, não só pela primeira aparição, mas também pela qualidade gráfica, no caso, né? É uma capa marcante. Sétimo lugar. Sétimo lugar, eu falei de Guerras Secretas, né? E olha as Guerras Secretas aí de novo. The Secret Wars, número 8. A primeira aparição do uniforme negro do Homem-Aranha, por Mark Zeck. Que capa revolucionária. Eles mexeram no visual. Na época que a mudança de uniforme tinha um peso, né? Nossa, isso foi assim, isso abalou as estruturas, dividiu opiniões dos leitores na época. Mas foi uma revolução. O principal personagem da Casa das Ideias mudou de uniforme de uma forma bem radical. Galera do céu, foi assim. Foi, a tua mente explodia. Você, como leitor, moleque, eu li aquilo. Nossa, eu falei, nossa, agora o uniforme negro do Homem-Aranha, como assim? Né? Lembrando que o design desse uniforme, quem bolou foi o artista Rick Leonard. Entendeu? Com a única diferença que ao invés de ser branco, aonde tem a aranha era vermelha. Né? E eu pretendo abordar esse assunto no canal. Mas vamos lá. Sexta posição, hein? Eita, acabando. O negócio tá ficando bom, viu? Nossa Senhora. The Uncanny X-Men 141. Dias de um Futuro Esquecido, por John Byrne. Gente, é aquela capa que conta uma história. Né? É uma capa que conta uma história. John Byrne foi muito feliz na escolha da capa. O Wolverine protegendo a Kitty Pryde e atrás fotos dos personagens todos eliminados. Gente, numa época assim que a morte dos quadrinhos tinha um impacto, né? E assim, o conceito de realidade alternativa começou a partir dali. É lógico, foi muito bem escrito, muito bem desenhado, mas depois do que isso foi usado a esmo e tornou o lance de realidade alternativa muito banal. Mas teve seu impacto com certeza e foi uma fase muito marcante. Então, essa capa do Dia do Futuro Esquecido não podia estar de fora. Vamos lá.
quinta posição. O que será que vem, hein? Amazing Fantasy, número 15. Primeira aparição do Homem-Aranha por Jack Kirby. Que capa, que personagem, que design, que explosão, que energia. O Homem-Aranha carregando o vilão. Como eu falei antigamente, era a Era das Maravilhas começando, né? O maior personagem da editora. Nossa, fantástico, fantástico. Quarta posição. É a minha posição, tá? A quarta posição. A Espada Selvagem de Conan, número 4, por Ian Norrin. Foi como eu falei, a Marvel, ela selecionou o que tinha de melhor para contar as histórias do Conan. Então, ela começou de uma forma discreta com o Barry Windsor Smith, né? Mas quando estreou a Espada Selvagem, com um teor mais adulto, em histórias em preto e branco, realçando o traço dos artistas, ali foi só uma galera de peso, era só John Buscema, Alfredo Alcala, Annie Chan, era Neil Adams, e os capistas eram um show à parte. Essa capa do Conan é uma capa icônica, com certeza. Eu listei duas porque tanto o Joe Jusko como o Will Norrin não poderiam ficar de fora, por todo um trabalho de representatividade das capas, no caso. Assim, no sentido de que foram dois grandes artistas que eu achei que era de suma importância estar nessa lista. Então, quarto lugar ficou para Will Norrin com a Espada Selvagem de Conan número 4. Terceira posição, o que será que vem, hein? O que será que vem, hein? Essa marcou minha infância, essa capa, essa pose do Homem-Aranha, para mim, uma das poses definitivas do personagem, é um desenho assim, daqueles definitivos do personagem. Então, The Espetacular Spider-Man número 1, por John Romita. Quando eu era menino, você comprava um carrinho do Homem-Aranha, era esse desenho. Quando você comprava qualquer artigo do Homem-Aranha, na grande maioria das embalagens, era esse desenho do John Romita. Então, assim, esse desenho foi muito marcante. Eu tenho certeza, você com mais de 45 anos, tem no coração esta imagem do Homem-Aranha. Então não poderia ficar de fora na terceira posição. Eita! Segunda posição, o que será que vem, hein? Segunda posição. Avengers número 4, a volta de Capitão América por Jack Kirby. Numa época em que os desenhos eram todos estáticos, Jack Kirby fez uma coisa movimentando, trabalhando perspectiva, o personagem pulando para fora da página, os outros personagens secundários, aquela movimentação. É a qualidade gráfica, simplesmente a qualidade gráfica do rei dos quadrinhos, nos presenteando com a volta do seu principal personagem. Que fantástico! Que capa icônica! Olha, assim, eu tive que escolher bem por um momento eu até pensei em colocar ele em primeiro lugar, tá? Não vou mentir para vocês, eu pensei em colocar ele em primeiro lugar. Mas o primeiro lugar tá para vir aí. A história em si é excelente, ótima. A história dessa capa é excelente e ótima, com toda certeza. Mas a história não é uma história tão icônica. Assim, é uma história muito bem desenhada e tenho certeza que muitos fãs adoram essa história. Só que a capa, galera, nossa, a capa foi aquela explosão. Aí é um gosto pessoal meu, eu coloquei ela em primeiro lugar, que é a minha capa favorita de todos os tempos. Com certeza. É a capa de Capitão América Anual. Wolverine versus Capitão América, pelo mestre Mike Zeck. O que falar dessa capa? Eu lembro que em 1993 eu fui numa viagem para a praia e meu pai, eu fui numa banca e eu vi um caderno que virava um pôster
falando do Wolverine do Capitão América, e o pôster era esse encontro, essa capa. E é uma capa também que já foi homenageada por vários artistas. Assim, Mike Zeck é um artista de uma qualidade gráfica impecável. Então, assim, eu espero que esse programa, repetindo, chegue até o nosso mestre, nosso querido mestre Mike Zeck. E aí, galera, o que vocês acharam? Concordam com esse posicionamento? Ficou faltando algum? De repente, poderia colocar o Justiceiro lá do Mike Zeck também. Enfim, capas icônicas. Ainda assim, tem várias capas icônicas que não foram colocadas. Porque ao longo dos anos, ao longo das décadas, fomos muito bem presenteados com capas icônicas. E eu falo de capas de uma determinada época para trás, porque as capas de hoje eu acho muito mornas, em sua grande maioria. Eu acho bem morna, capa onde as pessoas praticamente posam para uma fotografia. Eu não sou muito fã, eu gosto daquela capa que conta uma história, que tem um enredo. A capa em si já é uma história em quadrinhos, no caso. As letras, a energia eram outras, com certeza. Então, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos debater. Estamos aqui para isso. Tem coisa melhor do que falar de quadrinho? Não tem, né? Vamos combinar. Então, mais uma vez agradeço muito a sua companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, você sabe disso. Vamos chegar aos 500 inscritos, hein? E grande abraço. Tudo de bom.